E aí, pessoal, voltamos novamente, agora para falar sobre sociedade simples. Aí vem aquela pergunta, professor, sociedade simples, se ela não tem natureza empresária, por que a gente estuda sociedade simples aqui? Porque, na verdade, a sociedade simples para a gente é a tal da teoria geral do direito societário. São as normas supletivas que a gente aplica para resolver os problemas de quase todos os tipos societários. A exceção aí vão ser aquelas sociedades que adotam como regra supletiva a Lei 6.404, a Lei das SA. A própria SA e a limitada, quando opta pela Lei 6.404, também vai abrir mão das regras da sociedade simples. Na verdade, a limitada é a única que pode optar. A limitada ela pode dizer se ela quer optar pelas regras da sociedade simples ou pelas regras da SA. Se ela não fala nada no contrato social, regra supletiva, sociedade simples. Se ela quiser, ela precisa adotar efetivamente no contrato social, tem que vir dizendo que nós vamos adotar a regra das SA, Lei 6.404. Tranquilo? Então vamos começar a falar desse tipo societário que não tem natureza empresária, que é feito por documento escrito, não na junta comercial, porque não é empresarial, mas no cartório de títulos e documentos. Na verdade, ela vai ter o seu contrato registrado no cartório de pessoas, criação da pessoa jurídica, obviamente, no cartório de pessoas, sem natureza empresária. Vamos acompanhar aí, organizando o raciocínio, vamos aí na tela comigo. Então, ela constitui mediante contrato escrito, que deverá ser escrito no registro civil de pessoas jurídicas, lembrando que a sociedade de advogados, o registro é feito exclusivamente na OAB, vocês veem isso com a professora Daniela lá em Ética. Responsabilidade subsidiária dos sócios, e aí percebam, aqui na sociedade simples a responsabilidade dos sócios é subsidiária, significa que se a sociedade não tem condição de responder, respondem os sócios, responsabilidade subsidiária. Então nós precisamos pegar agora os detalhes de prova. Toda vez que eu levantar uma atenção para vocês, são detalhes de prova, que é o que nos interessa. Então você que está com um caderninho na mão, já pode fazer a sua primeira observação. Na sociedade simples, a responsabilidade dos sócios é subsidiária. Tudo bem? Então vamos lá, continuando na tela, acompanhem comigo. Podendo ter cláusula de responsabilidade solidária, porque eu posso aumentar a responsabilidade, mas nas sociedades nenhuma delas permite que eu reduza, só que eu aumente a responsabilidade. O capital social poderá ser constituído por bens, crédito, e aqui obviamente a gente está falando de dinheiro, ou serviços. Atenção, luzinha vermelha para você. A sociedade simples aceita a integralização de capital em serviços, mas não caia nas pegadinhas da prova. Lá na sua prova vai aparecer assim: sociedade limitada aceita integralização em capital, bens ou serviço. Errado. A sociedade limitada, expressamente determinada pelo Código Civil, não aceita a integralização em serviços. Você não pode integralizar em serviços na limitada. Você pode na sociedade simples. Essa aceita a integralização em serviço. Você trabalha para pagar a sua parte do capital. Nos outros tipos societários, não. Tá certo? Voltando, acompanhando aqui novamente. Sua administração será feita por uma ou mais pessoas físicas. A administração necessariamente por pessoa física. Inclusive por questões de responsabilidade. Sócias ou não, ou seja, eu posso ter administradores não sócios, nomeadas no contrato ou em termo separado, averbado posteriormente às margens do contrato. E aí eu já expliquei para vocês os termos da junta comercial em aulas anteriores. Quando a gente fala em averbação, significa que eu estou fazendo um registro às margens de um registro que já existe. Aí vem a pergunta, professor, mas eu busquei lá no cartório, nesse caso, e não tinha nomeação de administrador. Quem é que administra esse negócio se não tem nomeação de administrador? Gente, quando não há nomeação de administrador, todos são administradores. E aí eles podem administrar de forma separada, ou seja, de forma individual. Significa que se todos são administradores, eu posso ter um tomando a decisão sem precisar necessariamente ouvir os demais.
mas existe a possibilidade dos demais sócios de impugnarem a decisão administrativa desse sócio que agiu sozinho. A partir do momento que ele apresenta essa impugnação a essa decisão, aí sim vai para a votação, para que a maioria decida sobre esse ato administrativo. Então, se não há indicação de administrador, o administrador passa a ser todos os sócios de forma individual. Só lembrem que o sócio que toma uma decisão sabendo ou devendo saber que os demais não concordariam, responde por perdas e danos. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no artigo 1013 na tela comigo. 1013. A administração da sociedade nada dispõe no contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios por maioria de votos. E responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. E já caíram várias questões na OAB envolvendo o parágrafo 2º do 1013. O sujeito vendia equipamento de som e queria vender equipamento de vídeo. Apesar de saber que os demais sócios não concordariam com isso, ele encomendou e teve prejuízo. Ele responde perante a sociedade pelo prejuízo. A sociedade vai atuar contra esse sócio para ter o ressarcimento dos prejuízos, porque ele agiu sabendo que os demais sócios não concordariam com esse ato administrativo. Tranquilo, senhores? Vamos lá, então. Quem é que pode ser administrador? Aí começa a ter aquelas regras. Tanto no Código Civil quanto na Lei 6.404, as regras são as mesmas. O texto é o mesmo. E a primeira coisa que eu vou te falar, você não precisa ficar decorando esse tanto de situação. Já tem coisa demais para você decorar. Entenda o seguinte, para ser administrador, o sujeito tem que ser gente boa. Quando é que ele não é gente boa para ser administrador? Quando ele estiver envolvido em qualquer crime que envolva administração e dinheiro. Qualquer coisa que envolve administração e dinheiro. Gente, se ele não pode acessar cargo público, qualquer crime que tenha como pena a vedação de acesso a cargo público, também não pode ser administrador. O cara fez alguma besteira que envolve administração. Quando ele comete, por exemplo, um crime de suborno, crime contra a economia popular, crimes financeiros, ele não pode ser administrador. Pode ser sócio? Pode. Não pode ser administrador. Vamos dar uma olhadinha lá no 1011 para a gente chegar a essa conclusão? Vamos lá então. O caput do 1011 diz o seguinte: o administrador da sociedade deve ter no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Significa que o sujeito deve ser gente boa. Agora, parágrafo 1º, quem não é gente boa não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, nós já falamos sobre os impedimentos aqui em aulas anteriores, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. E a gente sabe que os efeitos da condenação não podem ser ad eterno. Então, nestes casos, percebam, não precisa decorar isso tudo. Lembra, problema é dinheiro ou administração, não pode ser administrador de uma sociedade. Tranquilo, senhores? Sabendo disso, então, a gente já lembra que na lei das SA existe uma reprodução desse artigo. Então, mesmo que seja uma sociedade anônima, uma limitada que adote a lei 6.404, as restrições são as mesmas. Professor, nomeado administrador, quais são as obrigações do administrador? Se a gente lembrar que os empresários têm 3 obrigações básicas e as sociedades empresárias, por consequência, arquivamento dos atos constitutivos, o registro dos livros, a escrituração dos livros e o levantamento de inventário, o inventário vai ser uma das principais obrigações do administrador. Lá na sociedade anônima, inclusive, isso é objeto da Assembleia Geral Ordinária, aquela que acontece todo ano, 4 meses depois do fechamento do exercício anual, certo? Então, todo administrador tem essa obrigação de levantamento de inventário, de prestar contas do que fez,
obrigatoriamente. É isso que diz para a gente o artigo 1020 que está aparecendo aí na sua tela agora. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, que na verdade faz parte do inventário. Você tem um inventário formado pelo balanço e perdas e lucros. Isso é obrigação do administrador. Tranquilo, senhores? Vamos seguindo, tá light. Direito empresarial não é assim tão light. Agora é que vem a parte, vamos colocar assim, a parte mais chatinha do direito societário, que é a parte dos quóruns. Lá na sociedade limitada nós temos 5 quóruns, na sociedade anônima outros tantos. Decorar quórum é complicado, então na verdade a gente precisa que isso fique lá no subconsciente, porque são muitos quóruns. Aqui no caso da sociedade simples, os quóruns que nos interessam estão lá no artigo 1010. Tem um quórum específico que eu quero que vocês não esqueçam, que esse é um quórum muito comum, que é o que trata das deliberações que vão alterar o contrato social. Alterar o nome, a finalidade, alterar a sede. Esse tipo de alteração que mexe no contrato social é o único tipo que exige unanimidade. Falou em alteração do contrato, unanimidade. Mas vamos ver o restante? Vamos lá no 1010 comigo? Vamos. Quando por lei ou por contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos segundo o valor das cotas de cada um. Então, de cara, a gente já sabe que a contabilização dos votos é feita pelo valor das cotas. Tomem cuidado em não falar pela quantidade de cotas, porque na sociedade limitada, por exemplo, é muito comum que você tenha cotas de valores diferenciados. Nesse caso, é mais importante o valor da cota do que a quantidade de cotas que você tem. Então, o seu voto vale o quanto você tem de cotas. Se houver empate, aí o critério de desempate é a quantidade de sócios. Se houver empate novamente, decisão judicial. Não tem outro jeito. Então, primeiro eu conto o valor, empatou o valor, eu conto a quantidade de sócios. Empatou de novo, decisão judicial. Então, se ficar 50-50, 2-2, decisão judicial. Certo? Vamos lá, continuar no 1010 então. Volta aí comigo. Para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital social. Prevalece a decisão, essa inclusive é a diferença da maioria absoluta para a maioria simples. Maioria simples, maioria dos presentes, maioria absoluta, maioria da metade do capital, independente da quantidade de presentes. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e se este persistir, decidirá o juiz. Responde por perdas e danos os sócios que tenham alguma operação interesse contrário ao da sociedade, atenção, participar da deliberação que aprove graças a seu voto. O que o parágrafo 3º diz para a gente? Se eu tenho um sócio que se beneficia pessoalmente da decisão, mas essa decisão prejudica a sociedade, aí vem a pergunta, o voto desse sócio que se beneficiou foi fundamental para a aprovação da decisão? Porque se foi, ele responde por perdas e danos. Vamos imaginar que eu tive uma votação que terminou empatado assim em capital social. Imagina, vamos jogar um capital social de 100 mil para ficar fácil. Estava lá empatado em 48 a 48. E esse sujeito tinha lá 4% do capital social e votou favorável. Bom, consequentemente, nós tivemos aí um desempate nessa história. Havendo desempate por conta do voto dele, o voto dele foi o voto decisivo para ter a maioria absoluta, por conta desse voto dele foi aprovado, ele teve um benefício particular, contrário a um prejuízo da sociedade, ele vai responder por perdas e danos. Mas vamos imaginar que a votação tivesse 60 mil a 20 mil de capital e ele tivesse lá 4 mil reais de capital. Ele votando a favor, passaria a ser 64 mil a 20 mil. Não fez diferença, ele votando contra ou a favor, aquilo seria aprovado da mesma forma. Então, nesse caso, ele não
responderia por perdas e danos. O artigo 997 fala da necessidade da aprovação por unanimidade em caso de alteração do contrato social. Então a gente não vai precisar analisar o artigo 999 porque ele é simples. Mudou o contrato social, unanimidade. É a nossa regra, foge à regra geral da maioria absoluta, tá? Só lembrem, gente, aqui nós estamos falando de sociedade simples. Eu quero que vocês façam um esforço muito grande para não confundir essas regras. Na sociedade simples, as votações são mais tranquilas. Maioria absoluta decide, mudança de contrato social, a unanimidade. Lá na sociedade limitada, não. Lá nós temos 5 quórums diferentes que nós vamos precisar tratar. Tá? Na sociedade anônima, a nossa preocupação maior são os quórums de assembleia, principalmente de abertura de assembleia. Mas a gente chega lá com calma. Então, aqui na sociedade simples, maioria absoluta, capital social, pode anotar isso no seu caderno, quórum para aprovação sociedade simples, maioria absoluta do capital social, ou em caso de alteração do capital social, unanimidade. Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Como é que a gente fala agora sobre a dissolução de uma sociedade simples, ou seja, a extinção? Quero acabar. Cuidado, existe a dissolução e a dissolução parcial. A dissolução parcial é a saída de um sócio da sociedade. Eu vou extinguir a sociedade em relação àquele sócio somente. Eu vou ter a indenização das cotas dele, ele sai da sociedade. A dissolução geral da sociedade, eu vou extinguir a pessoa jurídica. Ela deixa de existir. Essa extinção pode ser uma extinção voluntária, a extinção os próprios sócios quiseram assim, ou pode ser uma extinção judicial. Judicial, na verdade, são menos possibilidades. Porque nós temos a extinção judicial quando houver algum tipo de defeito que gere a anulação da constituição daquela pessoa jurídica, ou quando ela já atingiu o seu objeto social, ou o objeto social passou a ser inatingível. Então, na verdade, se ele já exauriu ou se não existe possibilidade mais de cumprir com aquele objeto, se os sócios não quiserem extinguir, um sócio pode entrar na justiça e solicitar a extinção judicial. Dizer, olha, excelência, nós constituímos essa pessoa jurídica para fazer isso, isso já foi feito e eles não querem extinguir. Então, é determinada a extinção judicial. Ou criamos para fazer isso e isso não é mais possível, então eu também quero a extinção da pessoa jurídica. Agora, quando a gente fala na extinção voluntária, aí eu quero que vocês prestem muita atenção no artigo 1033, porque ele vai ser base de extinção das demais sociedades que não utilizem a Lei 6.404, Lei das SA. As outras basearão a sua extinção voluntária aqui no artigo 1033, no artigo que trata sobre a dissolução da sociedade simples. Então vamos dar uma olhadinha no artigo 1033, na tela aí com você. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer, primeiro, vencimento do prazo de duração. Então, se encerrou o prazo, se ela for uma sociedade por prazo determinado, encerrou o prazo, obviamente se extingue, a não ser que tenha ocorrido a prorrogação, que pode ser tácita ou expressa. Expressa quando houve alteração na junta comercial, tácita quando ele simplesmente continuou exercendo aquela atividade. Ela pode ser extrajudicial por consenso unânime quando for de prazo determinado. Prazo determinado significa que todos assinaram um contrato social para que aquela sociedade existisse por tanto tempo. Para que ela deixe de existir antes desse prazo, é necessário que haja o consenso unânime dos sócios. Porque se ela for por prazo indeterminado, basta a maioria absoluta para que a gente tenha a extinção dessa sociedade. A falta de pluralidade de sócios, lembrando, desde que não seja reconstituída no prazo de 180 dias, ou seja, pode haver uma sociedade de um sócio só, ela não pode ser constituída por um sócio só, no mínimo 2. Mas se houver uma desconstituição dessa pluralidade social, ou seja, um dos sócios faleceu e não tem quem substitua, o sócio remanescente tem 180 dias para achar alguém que substitua. Caso contrário, aí sim haverá dissolução da sociedade. Então ele, na verdade, tem duas opções. Ou ele vai reconstituir a pluralidade social, arrumando um novo sócio por 180 dias, ou ele pode converter isso numa atividade individual, seja como empresário, seja como Eireli, a escolha dele. Se ele não fizer nada disso, a atividade vai ser dissolvida. Nós teremos uma dissolução societária, certo?
Então lembrem, pode haver sociedade de um sócio só se houver a desconstituição, a desconstituição da pluralidade social, pode por 180 dias. Mas eu não posso criar uma sociedade com um único sócio. Certo? E por fim, no inciso 5º, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Ou seja, se aquela sociedade precisa de uma autorização para funcionar e essa autorização é cassada, é extinta, obviamente, como já atingiu como ela não tem mais como atingir a sua finalidade social, gera também a dissolução total dessa sociedade. Então, o artigo 1033 é extremamente importante para vocês, porque ele vai atingir não só a sociedade simples, como outras formas de sociedades contratuais. Tudo bem? Sociedade contratual, porque a sociedade estatutária vai utilizar a Lei 6.404, então o artigo 1033 já não nos interessa aqui. Informações mais importantes estão no seu caderno. Qualquer dúvida, busca o prof que a gente responde e dá um jeito nisso tudo. Vamos ficando por aqui no que diz respeito à sociedade simples. Voltamos em seguida já com a sociedade em nome coletivo. Fui!